Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Também o Conexão Poder está recebendo a deputada estadual mais votada nessas últimas eleições, Janaína Riva, que obteve 51.546 votos, uma votação bastante expressiva. Vamos conversar com ela sobre o segundo mandato dela, algumas polêmicas que estão acontecendo e que vão acontecer também. Participar dessa entrevista comigo, Micael Favalesa, que é jornalista do site Repórter LP. Janaína Riva, em primeiro lugar, parabéns pela sua expressiva votação. Eu só tenho a agradecer, André, a toda a população do estado de Mato Grosso, a todos aqueles que confiaram em mim, no meu trabalho lá na Assembleia. Eu acredito que tenha sido um reconhecimento, né, a tudo que foi feito lá. Mas, como eu disse a você, eu não esperava uma distância tão grande do segundo colocado, que fosse um voto tão consolidado quanto foi o meu, dentro do estado inteiro, 141 municípios. Isso que eu ia falar. As pessoas falam, ela tem voto só lá em Juara. Não, você teve voto nos 141 municípios. E aliás, né, Micael, agora minha maior, vamos dizer, meu maior município de votação mais expressivo foi Cuiabá. Cuiabá. Impressionante isso. Né? E seguido depois da cidade de Juara, e depois Várzea Grande, Rondonópolis. Você já tem noção que isso te credencia para algo maior lá na frente? Não, acho que credencia, assim, até o fato de você... Porque, assim, eu vejo muita gente questionar o voto daqui, voto daqui. O voto em Mato Grosso não é distrital, né? É um voto realmente estadual. Então, o que eu procurei fazer? Como eu sonho mesmo em fazer um projeto maior, em crescer na carreira política, para mim era importante pontuar no estado inteiro, né? Diferente daqueles que talvez... estão sonhando ainda mais baixo, que pretende continuar como deputado, fazer um trabalho de base. Esses aí concentram a votação. Então, dei uma esparramada. É uma campanha mais trabalhosa, é uma campanha que com certeza onera um pouco mais, porque você tem mais gasto para se locomover, mas para um projeto futuro, acho que foi uma campanha que me deu respaldo, vamos dizer assim, para alçar qualquer voo maior. O que você acha que você destacaria que te alavancou para ter essa votação expressiva? Foi a briga pela RGA? Uma das coisas, com certeza, a briga da RGA, talvez uma das maiores, né? Só não foi maior o respaldo dos servidores porque tinham vários candidatos dos sindicatos e representantes dos servidores, né? Só na Assembleia, se eu não me engano, se elegeram ali, além do Lúdio Cabral, que é professor e também médico, né, que tem uma trajetória e é servidor público. Tem o próprio professor Allan Kardec, que também é servidor público, Cabo Eliseu também servidor público, Dr. Claudinei também servidor público, João Batista. Então agora os servidores estão com uma bancada bem grande. Sindicalista mesmo elegeu um só. Sindicalista só o João Batista. Só o João Batista. Mas mesmo assim os outros também têm essa Até porque ninguém aguenta mais sindicalista, né? Vamos falar a verdade. Já encheu o saco, né, de todo mundo. E o João Batista é um sindicalista que de fato representa. Por quê? Porque ele é diferente dos demais. Ele não é desses... É um sindicalista que trabalha. Ele trabalha... Eu nunca vi sindicalista trabalhar. Não, tem vários, André. Eu nunca vi. Tem vários. Só enche o saco. Além do João Batista trabalhar, ele é extremamente democrático. Ele ouve, ele não tem aquela coisa de eu vou independente do limite. Ele sabe o limite de onde ele tem que recuar. Ele conduz muito bem. Ele é muito pacífico. Que bom. O João Batista e esses outros, os dois do PT que foram eleitos, tem um perfil meio similar ao seu, né? De ser mais combativo, de ser mais ativo, assim. Dá para formar um grupo com eles? Com certeza. Nós estamos trabalhando agora justamente isso, tentar unir ali aqueles que têm identidade, né? Então nós temos lá também agora o Dr. João, que foi eleito, que também tem esse perfil combativo, né? O próprio Thiago Silva foi eleito o vereador mais votado de Rondonópolis, virou deputado agora também é combativo. Eu acho que essa Assembleia vai ser a Assembleia mais qualificada dos últimos, eu não sei nem dimensionar isso, mas desde quando eu me entendo por gente, não havia uma Assembleia tão qualificada no que tange a ensino superior e tudo, e também nessa experiência política
que ali não entrou ninguém assim que desconheça como funciona a política ou que seja... Não aconteceu um acidente ali na Assembleia. Todo mundo que entrou teve um envolvimento muito grande com a política, inclusive as surpresas, porque as surpresas eram esses que faziam esse trabalho de contrapor através das redes sociais, de brigar, de defender algumas causas. Na minha opinião, não teve ali ninguém que entrou de graça nessa legislatura. E acho que vai ter muitos embates de qualidade lá na Assembleia. Você foi muito combativa nesses 4 anos, a gente acompanhou aqui, né, Favalesa? Você tem noção que você conseguiu desconstruir o governador Pedro Táxi? Eu tenho. Essa derrota dele foi acachapante, né? Ficou em 3º lugar, é a primeira vez na história que o governador não se reelege. Além de não se reeleger, né? E foi o que faltou para o Silval. Ficou em 3º. Foi o que faltou para o Silval. O Silval não teve uma oposição tão contundente quanto a do Pedro. E como eu acredito que agora o Mauro vai enfrentar uma oposição ainda mais contundente à gestão dele. Eu te fiz essa pergunta, eu queria pegar esse gancho. Aí vão dar trabalho. Eu acho que tem muita gente que não reconhece que eu tenha feito esse papel, não sozinha, claro, né? Com o Zeca Viana, com o Barranco, com o Alain, principalmente. Acho que como peças... E o Emanuel, antes de se tornar prefeito de Cuiabá. Eu acho que esse trabalho nosso, muita gente não reconhece, que foi fundamental agora, até para nem haver segundo turno, porque a coisa ficou de um tamanho que as pessoas falam, não, já vamos derrotar o Pedro agora, não vamos nem dar oportunidade de ter segundo turno aqui. Nem que seja o Wellington, Mauro, mas eles queriam derrotar o Pedro. Era o objetivo da eleição, era a derrota do Pedro, como foi com o Wilson. Né? Mas agora eu acho mesmo que vai ser uma oposição ainda mais áspera do que a do Pedro Táxi. Pela personalidade dos que foram eleitos. Você apoiou o Wellington na sua... Apoiei, votei no Wellington. Até pela ligação familiar que você tem. E agora, com o Mauro Mendes, como é que vai ser seu relacionamento? Eu tenho dito por aí... Amigável, explosivo? Então, eu tenho dito por aí que, da mesma forma que aconteceu com o Pedro Táxi, o Mauro hoje tem portas abertas para construir comigo um ambiente de trabalho que seja um ambiente bom para ambos. Como bom para ambos? Onde eu possa atender minha base. É claro que nenhum deputado quer ficar sempre na oposição. Talvez a oposição seja mais oportuna, né, de se fazer. Mas é interessante também para mim viver a experiência de uma deputada de base. Eu gostaria de ser uma deputada de base. Inclusive, eu tentei fazer isso com o próprio Pedro e muita gente ignora isso. Mas quando eu assumi, eu procurei o Pedro para falar, olha, esquece que eu sou filha do Riva aqui, sou deputada, se você me der a oportunidade de ajudar a minha base, é que ele não deu para ninguém, né? Foi só para mim. Nenhum deputado conseguiu atender a demanda da sua região, tanto é que teve essa renovação brutal aí, né? E ele falou, não, eu estou satisfeito com a minha base, eu não vou ter problema com a Assembleia, com a base que eu tenho. Ele fechou as portas. E eu espero que o Mauro não faça isso, que o Mauro chame para compor. Porque se parar para pensar, o deputado independente ele é muito mais barato. Barato no que tange, você não precisa ficar dando cargo, você não precisa ficar se esquentando com ele, ficar defendendo fato A ou B, empresa A ou B, de ficar no governo. Ele é um deputado muito mais... apartamento. É um deputado muito mais tranquilo de você lidar. Então, e eu falei isso pro Pedro. A época, quando ele foi eleito governador, eu falei, você vai ter uma grande decepção com os seus deputados no futuro, que eu já conhecia o perfil, mais ou menos de cada um, porque eu acompanhava com meu pai também. Porque tem gente que é governo por ser governo. Sim. Assim, não importa, é o André, sou governo, é o Micael, eu sou governo. Peraí, você não quer ouvir o que cada um vai fazer, qual que é o objetivo de cada um, se ele vai ser bom ou não vai para o Estado? Porque foi isso que aconteceu com os deputados que ficaram na base do Pedro. Foram inconsequentes, irresponsáveis, porque o governador chegava lá, eu queria que você visse, os deputados tinham medo do governador. Parecia, ele falava alto, um monte, colocava o rabinho no meio da perna e saía. Eu nunca vi aquilo lá. Gente, não vai se impor, será? Não vai falar, olha, do jeito que tá, não dá, o Estado vai ficar arrebentado, você tá acabando com o Estado. Todo mundo ficou dizendo amém o tempo todo. E esse amém foi essa resposta. Como vem esse medo dos deputados em relação ao governador? Eu não sei. Alguns acreditavam que ele tinha influência no judiciário, no Ministério Público. E ainda assim... E a gente viu que não tem. Não tem, mas eu senti assim, em vários momentos o judiciário intimidado. Quantos secretários foram presos, né, Laurinha? Enfim, não tem tanta influência assim como as pessoas pensaram, né? Talvez tivesse no início respeito. Sim. Né? Respeito. Durante o governo, falando em respeito, a gente tem que fazer justiça aqui ao governador. Ele respeita muito você.
Não, acho que ele me respeita. Ele já falou assim. isso para mim pessoalmente, inclusive. Numa reunião, ele comentando sobre você, falou, não, Janaína, eu respeito muito. Respeito muito o trabalho dela, é uma ótima deputada. Eu acho até que eu me isso... surpreendi, mas... E sabe por que é isso, André? Porque todas as vezes que... A sua votação comprova isso. Mas todas as vezes, Micael, que houveram matérias que ele precisava da Assembleia e da oposição, e que eram matérias que nós considerávamos boas para o Estado, a gente nunca colocou faca no pescoço dele, isso nunca aconteceu. Como às vezes o deputado que era da própria base fazia. Ué, ele mandou tal mensagem, vocês da oposição têm que fazer alguma coisa. Eles usavam a oposição para negociar por eles. E eu percebendo isso, quando eu via que era uma coisa interessante mesmo, a questão do empréstimo do Banco do Brasil. Falei, eu não vou deixar ninguém negociar em cima da gente. Falei, não, a mensagem é boa, ótimo, vamos aprovar. Inclusive a gente dava até quórum para votar. E sem fazer nenhuma pressão, sem pedir um cargo, sem pedir nada. E a maioria eu sei que era assim. Entendeu? Pressionava por isso, pressionava por aquilo. E isso contribui muito para o governo ir se deteriorando, para o governo ir se desmanchando. Porque quando passa a ser prioridade para o governador atender a demanda individual, a do coletivo fica desamparada. E quem estava fazendo a defesa do coletivo? A oposição. Qual foi o grande erro do governo, na sua opinião? A falta de diálogo. A falta de diálogo eu acho que matou com o governo. Saber ouvir, saber entender que a oposição, a crítica, ela é uma consulta gratuita, ele não paga por ela. E se ele soubesse ter a humildade, vamos dizer assim, para sentar na mesa e conversar com a oposição, eu acho que ele teria feito um governo completamente diferente. Ele ia ver que ele não precisava negociar com nenhum deputado de base dele, porque a oposição ia dar respaldo para ele nos momentos que ele precisasse. É claro que, por exemplo, a questão dos servidores, ao invés dele usar a oposição para ser um instrumento dele fazer a união, não, o que ele fazia era sempre ir criando mais barreiras, criando muros, criando dificuldades, colocava um secretário para ir lá e fazer uma crítica que era uma crítica pejorativa, preconceituosa. Então, ele teve dificuldade, eu acho, falta de humildade, falta de diálogo. Se ele tivesse conversado mais, ouvido mais, ele teria feito um governo melhor. Eu não tenho dúvida disso. E talvez ouvido menos alguns, né? Que ele ouviu muito. Esse é um dos pontos que eu critico nele também. Ele não aceita a crítica, ele tenta desconstruir a tua crítica. Ou quem critica, ele tenta desconstruir. Ele tem esse perfil, infelizmente. Aí deu no que deu. Essa renovação aí, o Botelho estava falando que a questão das emendas pesou muito, né? Os deputados, o Pedro muitas vezes não pagou as emendas, fez a DI para não ter emenda impositiva, né? A senhora era da oposição, ele não pagou as suas emendas, mas a senhora foi a mais votada, né? Teve esse peso mesmo? Teve esse peso para quem era base, né? Porque aí o eleitor não entendeu, falou, mas espera aí, o deputado de oposição ele persegue, mas e o da base? Ele tá perto do governador, por quê? Se nem a emenda ele paga. É estranho, na verdade? Porque se a emenda é o instrumento que o deputado tem de mostrar o trabalho dele, como que o cara fica na base e aí o povo percebeu, falou, não, alguma coisa errada aí tem. Esses deputados estão preferindo alguma outra vantagem que não seja atender o povo. E acho que por isso que receberam essa resposta aí à altura. A própria mesa diretora, o próprio Botelho, e eu cobrei isso várias vezes dele, tinha que ter feito alguma coisa com relação às emendas. Poxa, emenda impositiva, a Assembleia tinha que ter entrado na Justiça para respaldar os deputados, né? E não fizeram isso. Eu fiz. Em caráter de liminar foi negado. Agora eu acredito, depois que o Pedro conseguiu essa DI, né, a ação de inconstitucionalidade, agora talvez até a ação perca até o sentido de existir. Porque eu estava pedindo era a obrigatoriedade do pagamento. Por quê? Para não ter esse jogo, o Micael vota comigo, eu pago a emenda dele. A Janaína não vota, eu não vou pagar dela. Fica sem emenda. Então, para mim, era melhor mesmo não ter emenda do que ter tido a emenda como teve e pagar só de quem era da base do governo. E o Mauro agora, como que você acha que vai ser essa questão do pagamento das emendas? O Mauro já falou essa semana que ele vai sentar com os poderes e vai fazer uns cortezinhos. Olha, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu sou a favor das emendas parlamentares, mas, se o Mauro, por exemplo, me procurar para conversar e falar para mim, deputado, é o seguinte, não tem condição mesmo de pagar as emendas, nós vamos agir de outra forma, os deputados vão indicar em cima das ações de desenvolvimento econômico do governo, a gente vai ajudar vocês dessa forma e nós vamos acabar com as emendas. Para mim também tá ótimo.
Eu não faço questão. Aliás, talvez, se a Assembleia não tivesse a emenda, seria melhor para os deputados terem que mostrar trabalho lá dentro. Que o papel do parlamentar qual que é? Legislar e fiscalizar. Aí o povo ia cobrar só isso. E diferente daquele quem pode mais chora menos, que é o que acontece hoje, não ia acontecer do fulano ter 10 milhões de emenda, o ciclano ter 1 milhão de emenda, porque isso prejudica muito. Imagine você dentro de Juara, o meu colega teve 4 vezes mais emenda do que eu. 4 vezes, é justo fazer uma política assim? Aí compromete o trabalho do parlamentar. Então talvez seja melhor realmente não ter. E se eu tiver uma conversa dessa com o governador, eu posso ser até uma defensora de que não exista. E aí o povo vai ter que se adaptar ao que a Constituição diz. O que o deputado tem que fazer? Criar lei e fiscalizar. Ponto. Basicamente fiscalizar, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Ponto. E aí ele vai ter que mostrar o trabalho dele na tribuna. Poxa, tem colegas deputados lá que têm dificuldade para ler um documento. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Na Câmara, inclusive, pelo amor de Deus, aquilo ali existe. E tem 2 que foram eleitos. Que precisa dar qualidade para o parlamento. Meu Deus do céu. A qualidade vai ser exigida. Como é que um cara que não sabe ler, praticamente, vai fazer lei? O povo tem que pensar um pouquinho melhor, né, na hora de votar. Falando nisso, dona Janaína, o que a senhora estava fazendo hoje de manhã na casa do deputado Carlos Bezerra? Estava numa reunião, né, do partido. Aliás, o Bezerra foi o único federal reeleito. Como diz o outro, o Bezerra é imorrível, né? Acaba não. Na verdade, até o Bezerra, eu falava em algumas reuniões que o voto do Bezerra era um voto de gratidão ao que ele tinha feito nesses 4 anos. O Bezerra é um homem que ele sempre foi muito articulado com emenda lá em Brasília e foi beneficiado pela gestão do Temer. Porque quando o Temer assumiu, o MDB cresceu muito. Sim. Os deputados que estavam no MDB não podem reclamar de falta de estrutura para trabalhar. O Walter teve 78 milhões de emenda no último ano. Foi recordista de emenda no Brasil. E não foi reeleito mesmo assim. E não foi reeleito. Mas é por conta disso que a gente estava falando agora. A postura hoje está sendo mais cobrada do que a questão da emenda. Né? Então, o Bezerra, eu acho que é mais essa questão dele de ter, primeiro, um partido que é muito consolidado, mas eu acho que ficou o recado agora. E era isso até que eu falava na reunião. Eu falava, olha, vamos entender o recado. Né? A política de carreira, essa tendência dela é ser cada vez mais rejeitada na urna. A carreira política. Eu, por exemplo, se eu pudesse agora, eu já teria disputado, era o governo que eu queria disputar. Mas é muito audaciosa, sonha muito alto. Pelo menos eu ia ter tido tempo para as pessoas me conhecerem no programa eleitoral. Se perdesse a eleição, eu tinha feito o meu papel, mostrado que eu pensava que poderia ser diferente. O que eu percebi nos debates, que os candidatos a governo, a maioria, né, a maioria deles, não tinham a mínima noção do que está acontecendo dentro do Estado hoje, que é uma coisa que, enquanto deputada, eu acompanhei no dia a dia, porque tudo quanto é projeto, mensagem, que nós aprovamos lá, eu participei de quase tudo. Eu brinco que às vezes eu pequei pela omissão, pela ação, mas pela omissão não pequei, né? Então, eu presenciei assim, talvez eu teria feito diferença no debate, mesmo com pouca experiência, com pouca idade. Eu não quero mais um mandato na Assembleia, porque eu quero ser política de carreira. Você quer ser governadora, isso está Não, eu quero ser governadora. Quero ser governadora. Você já falou isso para nós uma vez aqui no Conexão. Eu sonho em ser governadora, mas isso não quer dizer que seja já. Pela sua idade, você é impedida legalmente, né? Eu tenho 29. Tem que ser prefeito de trabalho. São 35 anos, é isso? Sim. 30 é governo, 35 Senado. Então, que eu também acho um absurdo ter 35 anos para ser senador. Fizeram, sabe do que do Senado? Um lugar de aposentadoria. Só pode ir quem está acima de 35, aí eles tiram da concorrência todos os jovens abaixo de 35 anos, com ideias novas, e fica só eles lá. Coloca os Matusalém lá no Senado, que, pelo amor de Deus. O Senado virou lugar de político aposentar. Com raras exceções, o político que aposentava um duro recado agora, né? Alguns medalhões foram embora, lá em cima, aqui embaixo, enfim. Olha o MDB, por exemplo, perdeu o Jucá, perdeu o Raup, perdeu o Eunício, o presidente do Senado perdeu a eleição, a reeleição. Tá certo, vamos para o intervalo, Favalês? Você vai deixar uma pergunta para ela já? Não, eu faço na volta. Faz na volta? Então tá na volta, ele faz. Corta aí, João. Muito
Muito bem, estamos de volta com a deputada Janaína Riva, a mais votada este ano nas eleições para o Parlamento Estadual. Janaína, falando em mais votada, 51 mil votos. 546. 546. Está mais para 52 do que 50. Quase 52. Isso te credencia a estar na mesa diretora o ano que vem na Assembleia. Qual que é a tua pretensão? Olha, comecei, André, a formar um grupo, né, com interesse, é claro, de ocupar espaço na mesa diretora. E não é necessariamente, não seria eu, não necessariamente. Isso depende muito de um conjunto de fatores desse grupo mesmo, porque a gente parte de alguns pressupostos que a gente acha que precisa ter na mesa, a mesa ser mais democrática, a mesa dar mais espaço para deputados, contra essa questão de todas as vezes os mesmos ficar primeiro secretário, presidente, primeiro secretário, presidente, que era a mesma coisa que o Guilherme dizia, que era a mesma coisa que o Botelho dizia, a mesma coisa que o Nininho dizia, todos eles diziam isso. Fez mal para a Assembleia o Riva ficar tantos anos, e fez mesmo, para a Assembleia e para o meu pai fez mal também. Só que agora todo mundo quer voltar para a mesa, com exceção do Nininho, os outros dois também querem voltar para a mesa. Eu tenho dito lá na Assembleia que a Assembleia precisa ter essa renovação constantemente. Não é porque eu quero participar, não é porque eu quero ser presidente. É porque eu acho que eu posso até ser presidente, mas daqui a 2 anos tem que ser outro presidente e o primeiro secretário. Para que a Assembleia ela sempre venha melhorando, evoluindo. Um vai cuidando do outro. Eu entrar na Assembleia sabendo que daqui 2 anos eu vou ter que sair, eu vou fazer um trabalho muito mais aciado, eu vou me preocupar mais com como eu vou deixar os cofres da casa, sabe? Porque eu sei que eu vou ser passageiro. Agora, eu acho muito ruim do jeito que está hoje a mesa. E é isso que eu sempre falo pro Botelho. O Guilherme ficou 4 anos. Tá na hora dele abrir espaço para alguém. O Botelho ficou 2. Acho que o Botelho... Deve ficar mais 2 agora. Eu acho até que o Botelho, e eu faço sempre uma defesa dele, não é porque voltar, é meu amigo, deve não. Deve voltar como presidente. Não é porque é meu amigo, não. O Botelho é dedicado. Sim. Ele é dedicado. Sabe? Uma coisa que eu não via antes na gestão do Guilherme. Aquela dedicação de você chegar e dar um problema para ele, por exemplo, igual eu várias vezes. Olha, Botelho, lá em Rondonópolis está acontecendo um problema assim. E um problema que não é dele, que é uma base que não é dele. Ele vai atrás para tentar resolver para você. Então isso é uma coisa que eu reconheço. Ele vive a mesa. Sim. Presidente e primeiro secretário precisa viver a mesa. Aí o governo Pedro Taques só não implodiu antes por conta do Botelho. Não, por conta do segurou tudo lá. Segurou tudo. Segurou a bronca e a legal lá na Assembleia. A relação dele não só com o executivo, mas com o judiciário também foi boa, né? E assim, eu não sou dessas radicais. É porque o fulano é ruim, ele não presta e tudo. Não é, que ele tem que abrir espaço para os jovens que estão chegando. E esses jovens, o que eles querem? Eu tenho dito por aí, não é ter que fazer mágica, não é milagre, que é mais espaço, que é espaço. Por exemplo, você tem lá na Assembleia a própria mídia da Assembleia. Por que a mídia não pode também atender e levar o trabalho do parlamentar? Por que hoje a mídia tem que ficar centralizada? A mídia oficial da Assembleia. A mídia oficial. Acho que os deputados têm que ter esse espaço para, por exemplo, contemplar a região dele. Eu vou contemplar a TV lá da minha cidade, tudo. E tem para isso, é isso que eu falo. Tem que ser mais democrático, não dá para concentrar. Hoje é concentrado. É legal ter 200, 300 cargos? Ótimo, quem não queria? Mas não é mais tempo disso. Esse tempo passou. Meu pai fez parte disso, outros fizeram, isso ficou para trás. E se a gente não entender agora, como eu disse, a renovação vai ser ainda maior daqui a 4 anos. E ficou muito claro, gente, deputado não precisa de mesa diretora para ser mais votado. Não. Nós quebramos um paradigma agora nessa eleição, que depois do meu pai, do Mauro Sávio, que era sempre os mais votados, Sérgio Ricardo, Bozaipo, aqueles que estavam na mesa, eu fui a mais votada sem ter mesa, sem ter um número assim muito alto de cargos, sem ter aquela coisa, nossa, que campanha. A maioria falava pra mim, você fez um lindo trabalho, você só vai perder pro Nininho e pro Botelho. A maioria me falava isso aí, você vai perder pro Nininho e pro Botelho. E você deu uma lavada nos dois, né? E eu ganhei com uma diferença de 14 mil votos do segundo colocado. 14 mil votos elegeu o deputado. Por quê? Porque mostrando que não é mais essa política que funciona. Isso ficou pra trás. Então não precisa mais o deputado se preocupar com isso. Faz seu trabalhinho ali, bonitinho, atende a sua base e tenha também um dinheirinho para gastar na campanha, porque não adianta dizer que faz campanha sem dinheiro. Não faz, sem hipocrisia. Isso não existe. Hipocrisia. Isso não existe. Eu tô vendo um monte de gente falar, a campanha da Janaína foi uma das mais caras, porque eu tentei colocar
exatamente cada centavo ali. Aliás, eu espero que eu tenha conseguido colocar, né? Aproximadamente R$900 mil. E vem cá, desses novos deputados, desses 14, a senhora falou que já está conversando para ver a composição da mesa também e tal. Com quem que a senhora está conversando? Quem desses novos deve ser incluído aí nesse processo? No processo da mesa, diretora? Eu não sei nem o nome ainda dos novos, assim, que queiram encabeçar isso, que eu não vi nenhuma manifestação. Né? Mas eu já ouvi falar, por exemplo, que o deputado Max Russi tem interesse, que o deputado Gilmar tem interesse também em compor a mesa, né? Então já tem alguns outros deputados que estão trabalhando também. Até porque, Micael, não querendo menosprezar a novidade e tudo, mas eu, enquanto deputada, quando eu venci as primeiras eleições, eu reconheci que eu não tinha experiência para participar de uma mesa diretora. Da mesma forma, eu espero que os deputados que entraram agora, pelo menos nesses primeiros 2 anos, que eles têm que primeiro conhecer como funciona, para depois eles pensarem em serem candidatos. Essa é uma opinião minha pessoal. Tem que ter um estágio probatório deles. Pelo menos para os cargos de presidente e primeiro secretário, que são os cargos que, vamos dizer assim, que hoje ordenam despesas e que dão hoje o respaldo, né, aos deputados e que atendem os deputados. Pelo menos para isso, eu acho que uma experiênciazinha, ela é necessária, né, até para que entenda-se que o representante da Assembleia, ele representa 24 deputados. Ele não representa só ele não é o presidente só dele, ele é de todos. Ele tem que ter um bom relacionamento com os poderes, ele tem que ter um bom relacionamento com os servidores da casa. Então, eu senti na primeira vez, todo mundo falava, mas seu pai foi, você não quer ser. Gente, no mínimo, precisa conhecer a complexidade do que é você ser presidente e primeiro secretário. E não é pouca coisa. Então, não adianta vir com um discurso de oba-oba e tudo, isso aí não existe. Não existe. Chega a dar medo, às vezes, algumas coisas que a gente ouve. Né, de achar assim que você consegue fazer. Era o discurso do Pedro Tax. Milagreiro, ó, o milagreiro aí que deu. O que você andou ouvindo que te deu medo? Quando eu ouço falar, por exemplo, que deputado só vive de regalia. Né, eu acho que você não pode primeiro colocar todo mundo no mesmo balaio. Né? Então, assim, como que você vai fazer, por exemplo, primeiro que você tem que separar. Tem deputados que fizeram campanha em 6 municípios. Né? Tem deputados que fizeram em um só. Tem deputados que não saiu de casa para fazer campanha. Isso não é dizendo que um é melhor do que o outro. Eu estou fazendo uma comparação aqui e tem deputados como eu, por exemplo, eu fiz campanha em 141. Não tem como você falar, por exemplo, que 6 horas de voo é muito para mim por mês. 6 horas de voo, eu vou e volto para a Colniza uma vez no mês. Verdade. Agora, tem deputado que é de Cuiabá, esse que não saiu de casa, ele não precisa da hora voo. Talvez a plataforma dele seja diferente. Então, não tem como você fazer hoje um balanço assim de como se trabalhar e você colocar todo mundo como se fosse tudo igual. Você tem que fazer essa diferença. E, aliás, eu cobrei isso até do próprio Botelho. Falei, eu quero saber se a próxima mesa, vocês vão fazer essa diferenciação. Se existe a vontade de vocês fazerem essa diferenciação, de que um deputado que está em 141 municípios é diferente de um deputado que está em 10. O que está em 10 pode estar no 141, o que está no 141 também pode fazer só em 10. A questão é o formato de trabalho, que é diferente de um para o outro. Às vezes, para mim, por exemplo, várias cidades, eu não sou a deputada da cidade, aliás, a maioria delas. Eu faço um pouquinho de voto, porque é a defesa do servidor, é uma bandeira assim, uma bandeira assada, mas eu gosto de estar presente. Só a rede social não me satisfaz, porque é o meu estilo de trabalho. Eu acho que é até uma questão de respeito você ir até o eleitor. Agora, tem eleitor que se satisfaz com o deputado que não vai até ele. Então, são perfis diferentes, né? E eu acho que é necessário uma cautela, até para você evoluir, por exemplo, a Assembleia. A Assembleia precisa devolver mais. Eu acho, André, que a Assembleia devolveu pouco. Muito pouco. Eu acho que é até vergonhoso a gente falar assim, nós devolvemos 20 milhões. O que é 20 milhões para um orçamento de 500 milhões por ano. Não é nada, né? Então, assim, a gente teria que fazer uma conta. A Assembleia, eu acho que tem condição de, no mínimo, devolver 50 milhões por ano. 10% pelo menos. Porque isso não vai influenciar em nada pra gente. A gente já viu isso agora. O governo deixou de pagar, se eu não me engano, mais de 200 milhões. Não fez falta. Mas a Assembleia continuou funcionando. Eu, enquanto deputada, queria que isso tivesse entrado na conta da Assembleia pra gente devolver. Isso que eu falei. Eu queria que tivesse entrado na conta e chegar lá e falar assim, governador, agora nós queremos aqui fazer a reforma de todos os regionais do estado. Nós vamos devolver carimbado para o senhor reformar 50 milhões para reformar todos os regionais.
Agora nós vamos devolver carimbado para o senhor melhorar a questão da segurança. O auxílio fardamento, a munição, a arma e tudo. Poxa, isso não aconteceu, então a gente não teve proveito. Hoje o povo fala o quê? A Assembleia está nadando em dinheiro e não sabe que a Assembleia está sem receber mais de 200 milhões. A Assembleia hoje está trabalhando enxuta, André. Está enxutinho. Acho que talvez até dê para contribuir um pouquinho mais, mas tem que sentar isso e pôr na mesa. Agora, para contribuir, você tem que ter o dinheiro. O dinheiro não está com a Assembleia. E aí o povo acha que está com a Assembleia. Ah, mas deputado tem muita regalia, deputado tem dinheiro demais. Isso é uma coisa que o processo natural nosso já vai melhorar. Por quê? E eu falo isso em todo lugar onde eu faço reunião. Meu eleitor gosta de mim, que eu sou super sincera. Eu falo para eles, vocês já pararam para pensar que só existe quem compra voto porque tem quem vende? Que quando não tiver quem vende, não tem quem compra? Eu conheço Oferta e demanda, né? Um deputado, não é mais, não se reelegeu, graças a Deus, que nunca fez campanha, ele só comprava voto. Você deve saber quem é. Tem atraso ainda de 2016, 2016. Ele falava assim, meu santinho é esse aqui, mostrava uma nota de 100. Então assim, o que eu acho? Acho que nesse sentido, para você pensar numa economia, você vai ter que mudar também essa questão das eleições. Na minha opinião, tinha que acabar com o cabo eleitoral. Não tinha que ter cabo eleitoral. Isso é caríssimo. Também acho. Onera a campanha. Tem gente que contrata cabo eleitoral só para a última semana da eleição, por R$50. Gente, isso é compra de voto. Isso é difícil. Porque, então, assim, tinha que acabar com isso. E o horário eleitoral tinha que acabar também? O horário Eu eleitoral... acho que tinha que acabar. O horário eleitoral... Só no Brasil que existe isso. André, posso te falar uma coisa? O horário eleitoral, na verdade, eu até acho que ele é bom. O horário eleitoral é bom. Só que o problema é que você não consegue dar condição de igualdade com o horário eleitoral. É que tá, eu ia falar, não é democrático. Não é democrático. Não é democrático. Não é. Quer dizer, Não, o próprio Bolsonaro não teve nenhum tempo, que a gente tá falando. tinha um candidato a governador, 8 segundos. o Arthur Nogueira, ele tinha acho que quantos segundos? 4, 5 segundos para falar. E é um cara sensacional. Eu entrevistei ele aqui, uma cabeça bacana, o cara fala bem, o cara tem umas ideias legais. Não tem espaço para falar. Você conhece ele, Laurinho? Não tem espaço. E é um cara bacana, é um cara que tem um potencial legal. Você tem as redes sociais, você consegue transmitir através das redes sociais o que você pensa, o que você deixa de pensar. Agora, assim, ainda existe um abuso de poder econômico muito grande. E às vezes, eu até publiquei algumas vezes, não sei se vocês chegaram a ver nas minhas redes sociais, pessoas me pedindo dinheiro. Ah, mas aqui estão dando combustível para adesivar, aqui está dando tal coisa, aqui está dando não sei o quê. Poxa, a justiça não é humanamente impossível eles acompanharem todos esses casos. Isso. As pessoas têm tudo. condição. Então, assim, gente, tinha que acabar com isso, possibilidade de dar combustível. Sim. Tinha que acabar com o cabo eleitoral. Tinha que acabar com um monte de coisa. Na própria máquina pública, por exemplo, tinha que ter um limite de cargo comissionado. Sim. E se tivesse mais, você teria que responder na justiça. Porque, senão, gente, vai continuar sendo tudo negociação. E aí você entra numa eleição, você fica assim, poxa, mas se eu não fizer, será que eu vou voltar? Não importa. Às vezes, eu recebi uma mensagem de um professor, esse eu publiquei também nas minhas redes sociais. E esse professor mandou pra mim e falou, se não me contratar, ou se não me ajudar com tal coisa, eu não vou te apoiar, eu vou apoiar o fulano. Aí eu coloquei assim, falei, poxa, mas o fulano foi contra os servidores. Aí eu falei assim, será que não existe um reconhecimento da parte de vocês, que vocês tinham que votar, trabalhar, não para mim, para quem ajudou vocês, e não fazer diferente disso? Falei assim, você já pensou se todos os meus eleitores pensassem dessa forma, que eu tinha que dar alguma coisa? Eu cheguei a falar sobre isso em algumas declarações. Eu falei, olha, eu queria penas tão duras pro eleitor quanto é pro político. Porque o que acontece hoje? Se eu dou R$100 para você, eu perco meu mandato, eu perco meu direito político, e o eleitor não posso até ir presa. E o eleitor? Não, o eleitor tem sanção e tal. Eu nunca ouvi falar. Não conta. Eu nunca ouvi falar. Na minha opinião, ele tinha também que ser preso, perder o emprego dele e tudo, para aprender a não fazer esse tipo de coação. É uma coação. Falar em preso é o absurdo do eleitor não poder ser preso em período eleitoral, né? Eu vi não sei se foi no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro, a menina matou a mãe com a ajuda do namorado, aí foi presa, teve que ser solta porque estava nas vésperas de eleição, não podia ser presa, que absurdo. Mas esse também... E confessou o crime. Quer dizer, agora está foragida, sabe? Isso precisa acabar, essas coisas.
Não, e várias coisas, são várias. Tem as aposentadorias vitalícias, tem tanta coisa para mexer. E eu acho que, como eu tenho dito, essa questão da Assembleia, ela vai ser uma coisa natural, vai começar a acontecer. As campanhas estão ficando já mais baratas, já eram mais caras, sabe? E aí depois, isso tem que diminuir. Mas vai gradativamente. Também não adianta você achar que você vai conseguir. E o horário eleitoral, por exemplo. O que eu não consigo aceitar é o candidato perder o tempo, gastar o dinheiro dele para xingar o outro. Ele não traz proposta, ele faz aqueles videozinhos desconstruindo o outro. A gente ainda vai Porque chegar... a maioria dos vídeos são fake news. André, sabe? nós ainda vamos chegar... E não acontece nada com esses caras. Nós ainda vamos chegar na fase que campanha vai ser feita aqui do seu celular, Sim. você se filmando. E vamos chegar nessa fase, e vai ser importante. Porque hoje você não acha uma produtora barata, Não. Todas são caríssimas, milionários os gastos. Então acho que vai chegar nessa fase ainda. E isso em todos os sentidos, tudo onera, gente, tudo fica caro, sabe? O material gráfico é caro, para mim foi caro o material gráfico, eu achei caro, que eu queria fazer chegar em todo lugar o material gráfico, e aí eu vi o quanto era caro, por exemplo, fazer uma apostila, porque eu queria uma apostila para a pessoa ver o que eu fiz. Se você for fazer essa apostila hoje, fica pelo menos metade do preço. E aí eu pensava, campanha, falava, gente, será que o eleitor não seria mais barato se o eleitor acompanhasse o que a gente faz? Porque você chega nos lugares, o que você fez? Meu amigo, o que eu fiz? Você não acompanha? Eu postei todos os dias nas redes sociais. Eu não postei uma vez só, agora na campanha. Tá tudo lá. E aí você vê ele com um adesivo de um cara que o cara nunca entrou dentro do plenário. Bom, vamos pro intervalo. O Gordo tá pedindo intervalo ali. Ele faz assim, Jana. E assim a gente pensa que é pra bater no entrevistado. Né? Dá facada. Dá facada. E não é, só intervalo, tá? Não se assuste. Mas eu deixo a pergunta no ar aqui, Jana. Cargos no governo Mauro Mendes. Depois do intervalo. Depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com a deputada Janélia Riva. Tomamos um café. O café tá frio, viu, Maiara? Baduzinha? Tá frio esse café. Capricha no próximo, tá? Bom, eu deixei a pergunta no intervalo sobre cargos no governo Mauro Mendes. Como é que tá como é que estão essas negociações? Aquela reunião na casa do Bezerra foi já pensando muito nisso também. Enfim, na verdade, o seu partido faz parte da base dele? Faz parte da base. É claro que eu quero me reunir, conversar com o Mauro sobre o que ele pensa fazer, como eu disse desde o início, para saber se eu tenho condição de compor a base dele ou não. É claro que compondo a base, eu gostaria de indicar algumas pessoas, não pelo cargo, mas pelas pessoas que eu acho que podem ajudar e podem me ajudar também. Porque se você indica uma pessoa que é uma pessoa competente, ela faz a diferença. Para cargos de primeiro isso escalão. Isso te beneficia muito, né? Não necessariamente o primeiro escalão, né? Eu falo assim, por exemplo, uma pessoa na cultura que consiga desenvolver um trabalho legal na cultura, isso é bom para o deputado. Mas eu não tenho vontade de ter cargo, se for para ter cargo, para chegar lá e falar, olha, você tem tal cargo, então ou você fica quieta aqui ou você perde seu cargo. Então aí prefiro não ter nenhum, para já nem começar tendo, para não ter que perder ninguém. Né? Então o meu interesse é esse. Agora, ter cargo por ter cargo não ajuda em nada. Ao contrário, você só cria inimigo. Porque aí o dia que manda embora é um inimigo que você é culpado. É um inimigo que você amou, acha que te preteriu, alguma coisa assim. Então, acho que tem que ser pessoas que somem com a gestão, né? Pessoas que façam a diferença, cada um com a sua aptidão. Então, você tem que, quando você vai pensar de cultura, você tem que pensar uma pessoa que seja realmente adequada para participar da cultura. E por que isso é bom para o deputado? Isso é bom até porque o deputado passa também a ser integralizado em várias discussões do Estado. Então, eu achei, por exemplo, o Baiano Filho. O Baiano Filho se tornou deputado a primeira vez através do trabalho na Secretaria de Esporte. E fez um trabalho muito legal. Né? E isso, assim, como que foi trabalho legal? Valorizou a questão dos jogos regionais, municipalizou a coisa, levava bola, levava medalha. O esporte acabou, não existe mais. Então, acho que eu tenho interesse sim, desde que haja esse contexto aí de poder ajudar ou fazer alguma diferença para mim enquanto deputado. Os caras vendem a alma pela Cinfa, pela Cefaz e pelo Detran. Né? Que são os... Mas posso te falar? Eu acho... acho... ricos, né? Onde fatura André, muito. Eu acho que teve uma ideia que foi preso por causa determinadas disso. indicações tem que ser critério do governador. Porque assim, eu, por exemplo, fico me imaginando, se eu assumisse um governo do Estado,
Eu não ia colocar quem o fulano, ciclano, beltrano indicasse. Podia até somar, como eu disse aqui. Agora, eu acho que a indicação do primeiro escalão, ela tem que ser do governador. Também é. Eu acho que eu gostaria para me ajudar em, assim, gabinete, essas coisas seria importante. Tá fazendo trabalho na cultura, aí interliga isso com o gabinete, a gente leva a proposta legal. O nosso gabinete é muito propositivo, a gente não conseguiu dar andamento em nada no governo do estado. Até, por exemplo, a gente fez uma lei junto com as setas para pessoas em situação de rua, na hora H o governo foi e vetou. E não andou nada. Então, eu acho legal esse trabalho integrado. Era um revanchismo do governo, certo? Eu acho. Acho que é legal um trabalho integrado. Governo, Assembleia, você tenta fazer boas propostas para o próprio governo. A lei de eficiência pública. Ficou parada a gestão do Pedro Taques inteira. Ele elogiou a lei, falou da lei, o Wilson Santos subiu lá, quis ser coautor. Nossa, porque essa lei é maravilhosa, porque isso, porque aquilo. A lei não andou, está lá a lei parada. Falando em Wilson Santos, você já fez as pazes com ele? Eu não sou brigada com o Wilson. Não? Não, a gente briga casualmente. Mas eu não sou... Quando você viu a votação sua e viu a dele, você falou chupa Wilson, ou não? Ah, não, sabia. A hora que eu vi a votação, me espantei, porque eu achava que o Wilson ia fazer mais votos. Teve 14 mil, hein? Tinha acabado de fazer 100 mil para prefeito, eu imaginei que ele fosse fazer mais. Mas eu não acho tanto que o Wilson baixa a votação dele, não acho nem tanto que foi por ele, não. Acho que foi um contexto da gestão. O desgaste todo que ele veio. Exatamente. Acho que foi o contexto. Isso indica para ele que já tem um prazo de validade na próxima, parceiro. Sinto muito. Esse é o problema, a Ou impressão que eu faz tenho. um belíssimo trabalho, A impressão que eu tenho é que lá na Assembleia as pessoas não caiu a ficha, não. Não tem essa noção. na Acham que próxima, são vai. perpétuos. Não são. A senhora veio defendendo diversas pautas. Agora você me pesou com essa senhora. Ela é mais nova que você, o velho. O velho é você. Ela é uma menina nova, rapaz. Senhora. Né, tio? Você vem defendendo pautas feministas, digamos assim, e a gente teve uma mudança aí, né? Você se elegeu, a Selma se elegeu para o Senado, a gente tem uma deputada federal também, a Rosa Neide. Tem uma mudança de fato aí no cenário? Teve efeito aquela questão dos 30%? Como você está enxergando? Não, eu não acho que são os 30% não. Aliás, eu sou muito contra os 30%, sabe? Porque eles acabam deixando também a chapa toda refém das candidaturas femininas. E acontece muita aberração, sabe? Eu já vi muitas candidatas pressionarem por conta de recurso, tudo, porque senão eu vou sair da chapa. A chapa sem mim não vai existir. Isso acontece muito também. Não é lógico falando com relação a todas as mulheres, mas eu já vi isso acontecer. Então, eu sou contra essa questão dos 30% obrigatório. Eu acho que tinha que ter uma garantia. Se quiser ser candidato, está lá garantido, você pode ser, né? Até o limite, por exemplo, de 30%. Mas esse obrigatório, obrigatório é horrível. É porque acaba tendo aberrações, né? Teve umas aberrações no horário eleitoral que absurdos, não é ser preconceituoso, mas caramba, a pessoa não consegue falar. Em outra situação não seria candidato. Aí você percebe nitidamente que está lendo e não consegue ler. Como é que vai fazer lei, cara? Explica pra Valessa. Então, não dá, é aberração, é bizarro. E aí, né? Então tem que acabar com esse negócio mesmo, realmente. Eu acho até que essas eleições não tem nada a ver com a questão de gênero, as três principalmente por serem mulheres. No meu caso, eu acho que me favoreceu talvez mais do que as demais, porque eu tinha essa bandeira na Assembleia. Já durante a atuação você se manteve coerente. Eu acho que é isso. E não é o caso da Selma e da Rosa Neide, porque a bandeira das duas, por exemplo, a da Selma é a questão das pautas do Bolsonaro, né? Não, as pautas, né, do Bolsonaro como um todo, são as dela. Essa questão da corrupção também, mas não achei que ficou também exclusivamente nisso. Teve a questão do armamento, sim, dela achar isso importante. Ela entrou em pautas polêmicas. Redução, ela entrou em várias. Ela não teve medo de entrar numa polêmica, não teve. De dar a cara para bater. Não teve. Enfim, até, e as pessoas gostam disso, é o seu perfil. Movida por Fala um na sentimento. Lata e pronto, e movida por um sentimento que hoje é o sentimento da maioria, né? Então a Selma, acho que ela ficou mais nesse sentido. Depois a Rosa Neide, se a gente parar para analisar, a Rosa Neide é a pauta da educação. E ela, quando foi secretária, até onde eu sei, ela deu muito respaldo para as escolas. Então, eu viajando pelo interior, eu via muitas falarem assim, eu vou votar na Rosa Neide, porque a Rosa Neide é da educação, ela fez uma boa gestão. E eu ouvia muitos falarem assim, e outra também, porque eu também quero votar em mulher. Essa questão da mulher, ela gera a simpatia de algumas mulheres mesmo, que ela queria votar em mulher, ter representatividade feminina. Mas ela não é o fator preponderante. Ela pode até contribuir, mas não é o preponderante.
No meu caso, como eu disse, talvez tenha um pouquinho mais disso, porque eu tentei bater nessa tecla de, ó, é importante ter mulher lá, é importante, a gente precisa continuar tendo mulheres, não vamos deixar isso morrer e tudo. Aí eu falava da questão das delegacias, de algumas pautas que são pautas de defesa da mulher, que elas ficaram apagadas na Assembleia, porque eu sou uma só. Então, quando eu falo, parece que eu falo pro nada ali dentro. Fora, às vezes, que um ou outro, embalado, né, no sentimento do meu discurso, que eu tento abranger eles todos, participam, é uma pauta meio que ninguém quer falar sobre. E é uma pauta relevante, né? Porque nós tivemos aí um aumento dos dados de violência contra a mulher em Mato Grosso, talvez por ter mais denúncia, as delegacias não funcionam mais 24 horas, né? Não tem a Patrulha Maria da Penha que a gente queria criar, a própria questão da mamografia, que eu queria também fazer uma móvel, que era para fazer a mamografia no estado inteiro, ficar mais barato. Então, algumas coisas assim que são pautas femininas. E eu acho que das três, eu fui a que mais tirei proveito disso, né? Dessa questão da pauta feminina, vamos dizer assim, voto feminino. E você vai continuar sendo a única voz na Assembleia também. Infelizmente. Não teve outra mulher que foi eleita para a Assembleia. Além disso, vai continuar você sendo também a traz única. as questões LGBT, né, dentro das suas pautas, das pautas que você defende. Como que a senhora está vendo a questão do Jair Bolsonaro, a possibilidade de ser eleito, tendo em vista que, se não ele, pelo menos uma parte dos apoiadores dele são meio, basicamente contra. Pergunta aí, você vai de Bolsonaro ou vai de Haddad? Eu tenho dito, eu não vou nem me manifestar sobre a eleição, sobre o meu voto, mas eu tenho tentado tirar o radicalismo dos dois lados, mostrando para eles que a forma de defender as candidaturas, para mim, estão completamente erradas. Porque você entra no campo de falar quem é menos pior, ao invés de falar quem pode ser Meu melhor. bandido é melhor que o seu, sabe? Bem isso. Né? E assim, o que eu vejo? Nessa questão, por exemplo, do Bolsonaro, eu andei ouvindo, inclusive depois da entrevista dele do segundo turno, porque é isso que eu cobro dos eleitores. Eu falei, pesquisa, entendeu? Para com essa história. Manuela apareceu com a camiseta Rebelde-se. O povo foi lá e fez uma montagem, Jesus é travesti. Aí, poxa, tipo assim, é a mesma coisa o Bolsonaro. Bolsonaro vai e faz uma fala, aí Bolsonaro falou que fraquejou quando veio uma filha mulher. Gente, vamos dar mais humor pra vida, entendeu? Uma coisa assim, mas isso é uma brincadeira, entendeu? Eu já ouvi meu pai brincar sobre isso. Mas todo homem fala isso. Tipo, todo homem, quando tem o primeiro filho, ele espera que seja um menino. É ou não é, Igor? Se vem uma menina, é lindo também, mas ele fala, eu quero um menino. Não. Nem por isso ele não quer a filha que veio, sabe? Exceto o meu Diógenes que é uma menina. Mas as pessoas deturpam esse tipo de coisa que é natural, sabe? Então, assim, mas o que eu tô querendo dizer... Não vejo maldade, a tem forma que parar de com esse defender... mimimi, Jana. Tem muito mimimi, muito nhenhenhen, para todo lado, sabe? né? Para todo E lado. todo É o lado. LGBT, por exemplo, o negro, gente, o outro, chegou ao é o cúmulo, homem, a André. mulher. Para, André, deixa um saco isso já, André, né? chegou o cúmulo do absurdo na campanha de pegarem uma foto minha, porque na última semana virou aquela onda Bolsonaro aqui em Mato Grosso, de pegarem uma foto minha do lado da Manuela Dávila, naquela pauta do feminicídio, que toda a imprensa, inclusive, acompanhou, que é uma pauta importante. Ela é uma mulher, a Manuela, não compactou com as ideias dela, não concordo com ela, beleza. Mas 2 vezes a estadual mais votada do Brasil, 1 vez a federal, ela tem o trabalho dela, sabe? Ela faz um trabalho, e é uma pessoa assim, pé no chão, sabe? Só anda do jeito dela, assim, carrega filha e tudo. É uma mulher guerreira, tem que tirar o chapéu pra ela, mesmo não concordando com tudo que ela faz. Pegaram uma foto minha com ela, espalharam nos grupos lá de Juaraí, a Janaína tá junto com os comunistas e tal. Aí eu peguei uma foto minha com a Selma e mandei no grupo. Janaína também está junto com os fascistas, com não sei o que, tipo assim, dando um exemplo para eles. E aí eu coloquei um texto embaixo, fiz um texto, dizendo assim, gente, eu acho que vocês estão indo todos na contramão. Primeiro que tanto o PT, quem era Ciro, quem era o que era, não precisa crescer em cima de querer acabar com o Bolsonaro e nem vice-versa. Tem que tentar mostrar quem vai ser melhor para o Brasil. E o que eu vejo hoje? O Bolsonaro, depois do segundo turno, ele andou dando umas declarações. E eu já vi que essa questão do LGBT, inclusive eu tenho amigos que são gays e que votam no Bolsonaro, e tem os que odeiam e que falam pra mim, se você declarar apoio pra Bolsonaro, nunca mais você olha na minha cara. E tem os que falam, se você declarar apoio pra Haddad, você não pisa na minha casa. Tá desse nível o negócio. Sim. Mas eu vi que tanto ele quanto o Haddad já amenizaram muito o discurso de pacificar, que foi o segredo do Lula ter vencido as eleições. Quem não se lembra, Lula... Lulinha, paz e amor. Paz e amor, mudou completamente. Eu acho que um presidente do Brasil, e ambos, eu acho que vai ter que mudar completamente essa questão do radicalismo, né? Então,
não vejo aí problema aí nessa questão LGBT, vai aumentar a violência, vai isso, vai ser aquilo. Eu acho que isso não existe, sabe? Minha opinião. Acho que qualquer contribuinte tem que ser respeitado como contribuinte que é, e o país tem que garantir a ele segurança, educação e saúde de qualidade. Ponto. Então, acho que essa aí não vai ser um fator preponderante na eleição presidencial. Hoje descambou para a violência, né? Tá havendo casos aí de gente saqueada por discussão gente que política, está supostamente ligada ao Bolsonaro, agredindo pessoas na rua. E vice-versa. Quem me garante que a pessoa lá do outro lado não botou a camiseta do Bolsonaro e foi bater em alguém para jogar a culpa nele? E vice-versa. Né? Enfim, a campanha virou baixaria total, né? Igual eu tava falando pra você. Devia acabar. Artista que se posiciona contra porque é beneficiado pela Lei Rouanet. O que se posiciona a favor é porque é preconceituoso. E tem que parar com isso. Cada um dá o seu voto aí. Primeiro que nenhum deles nem vieram em Mato Grosso. E aí fica todo mundo aqui se matando e brigando, como se nós fôssemos importantes para eles. O Bolsonaro não veio por causa da facada, né? A gente tinha a visita dele já marcada. Né? Não, e assim, independente, o que eu tô querendo te dizer. O Haddad não pisou aqui, né? Nós temos 8 votos lá na Câmara. Você sabe o que importam para eles? É esses 8 votos que nós temos na Câmara Federal. É isso que importa. Eles não querem agradar todo o Estado, eles querem agradar esses 8. Esse que é o importante, para eles terem base para defender aquilo que eles querem. Agora, um comentário meu aqui. Você foi muito coerente nessa questão de você falar que não pensa muito em cargos, que você não está de olho na mesa diretora, não quer, de repente, ser presidente, porque a sua votação te credencia para isso. Você não quer assumir a primeira secretaria, a sua votação te credencia para isso. E você tem a pretensão de um dia ser governadora. Eu acho que você está corretíssima na sua postura, porque para você assumir uma mesa na Assembleia, vem todo um desgaste depois junto. Por isso, e aí, eu não sei se a Assembleia está preparada para mudar. Se ela já está preparada para mudar. É como você disse, mudou muito o quadro da Assembleia, mas eu não sei, sinceramente, se a maioria está preparada para mudar. Eu ando ouvindo algumas coisas assim que são muito estarrecedoras. Não sei se está preparada. Tipo gente que ainda acha que é como lá atrás e que mesa você se negocia por fora, que você faz qualquer tipo de acordo, que seja acordos que a gente sabe que isso é impraticável nos dias de hoje. Isso você ouviu dos novos ou dos velhos? De ambos. Ambos. Ainda tem gente que acha que isso é fator preponderante para ganhar umas eleições. E é a mesma coisa do voto. É a mesma coisa. Mesma coisa do voto. Aquela mania de você achar que você ainda tem que fazer o errado para chegar lá. Mas eu estou surpresa porque eu estou vendo uma postura aí, pelo menos dos pré-candidatos à mesa, muito diferente disso. Acho que se todos se mantiverem com a mesma postura, vai ser ótimo. Que aí realmente a gente vai poder dizer que acabou a questão... Quem são os pré-candidatos à mesa? Botelho, Guilherme... Nininho, Max, Gilmar. Nininho falou para mim que não quer, mas eu vejo assim o nome dele ainda em evidência, né? Então são os nomes em evidência, não vamos dizer que são pré-candidatos, são nomes em evidência. Nininho, vamos e venhamos, não dá, né? Mas nome... Não dá, né? Ele já foi primeiro secretário e só fez lambança, né? A gente sabe. Enfim. Mas o Nininho é um bom deputado. Como deputado pode até ser, mas como um membro da mesa num cargo importante, eu acho que já foi a época dele. A Assembleia, eu acho que teve oportunidade. Ele teve, Guilherme teve. Acho que eles têm que começar a abrir um espaçozinho aí. Pra gente nova. E pra quem quer fazer... Diferente. Quer mostrar serviço, sabe? Quer mostrar serviço. Eu até falei com o Botelho esses dias e falei pra ele, eu gostaria de fazer parte para saber o que é a experiência. Ficar 8 anos na Assembleia e ter passado uma vez. Mas para mim 1 ano já era suficiente. Era uma coisa assim que eu queria ver como que é ser presidente, saber, sair de lá com essa experiência. Olha, eu fui, é assim que funciona, é tal jeito. E eu acho que todos devem sonhar com isso. Porque, poxa, é tão difícil ter um mandato, né? Ainda você voltar para a Assembleia com mais mandato, você não tem oportunidade nem de chegar perto, parece que é uma coisa meio intocável, só um ou outro que pode, né? Tinha que acabar isso. Mas agora você descarta a possibilidade de ser presidente pelo... Não, na verdade, eu não gostaria... Mas daqui a 2 anos ninguém sabe. Eu não gostaria de ser ordenadora de despesa. Eu gostaria de construir uma candidatura à presidência, mas eu não sei se hoje eu conseguiria articular isso com os deputados. Presidência eu acho que é melhor do que a primeira secretaria. Sim. E não é porque o cargo de presidente é maior, é porque você ser ordenador de despesa hoje, todo mundo tem medo. O primeiro secretário que ordena.
Enfim, tá bom pra você, Favalese? Tem perguntas aí ainda ou não? Já acabou? O gordo tá mandando acabar lá, viu? Ô, produção, cadê a caneca da Janaína? Não tem uma caneca pra ela aí? Dá a caneca da Janaína aí. É a minha Pra caneca. Para completar meu jogo de doces. Aí vocês tragam a caneca pra Laura Petralha também, um brinde pra ela, porque ela reclamou que não ganhou caneca. Agradecer mais uma vez, André. Na verdade, essa era dela, a gente pegou porque a produção não trouxe aqui pro estúdio. Eu quero agradecer, André. Ô, Maiara, Baduzinha, viu? Pega a caneca aí. Eu quero agradecer também a Tubarão Esportes. Essa aqui é sua. Pelas Tubarão, canecas. grande parceira, Tubarão. Que me ajudou a fazer um kit lá dentro de casa. Mas eu quero agradecer vocês pela oportunidade, o Repórter MT. Agradecer também, obrigada, Micael, obrigada, André. E dizer que, como eu disse a você, depois que eu fui a mais votada, muita gente começou a procurar. Tem que vir aqui, tem que vir aqui, tem que vir aqui. Eu falei, peraí. Primeiro, quem sempre me deu espaço. Desde o início. Porque tinha lugares que, aqui você não pode vir porque tem um governador e tá. Poxa, vocês sempre me deram espaço, sempre. Então eu tenho que respeitar vocês. Sempre. Eu fico muito grata Obrigado. pela oportunidade, tá? Você sabe que o respeito é muito. Eu sei disso. Tá bom? Tio. Foi ótimo. Tchau, Favalese. Tchau, tio. Beijo. Obrigado você em casa. Tchau. Tchau, Laura Petralha. Obrigado. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.